Olá, muito boa tarde a todos os participantes que estão conectados, que estão online na nossa plataforma. Hoje estamos dando início a uma nova sessão de webinars da NSF para o Brasil e toda a América Latina. Agradecemos imensamente todo mundo que está participando e também queremos nos lembrar que todo esse webinar vai estar disponível no YouTube, no canal da NSF, para aqueles que também queiram revisar todo este material. Bom, este ano é um ano muito importante para a NSF, que está completando 75 anos na nossa missão, que é proteger e melhorar a saúde humana. Fundada em 1944, como parte da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan, a NSF International vem cada vez mais evoluindo desde sua pequena fundação, focada totalmente na parte de segurança dos alimentos. Ao longo desses anos, a NSF tem trabalhado junto com algumas agências governamentais, algumas instituições acadêmicas e organizações públicas. Só um minutinho, tem um pessoal que está sem áudio, vocês estão me escutando bem? Só para confirmar. Ok, então, vamos dar seguimento. Em cerca de 180 países, através de 59 escritórios, 12 laboratórios e outros escritórios associados, a NSF presta seu serviço desde a parte de capacitação, consultoria, certificações, auditorias e análise em todo esse território. É com muito prazer que nós vamos hoje desenvolver um tema que está em alta e por uma pessoa que tem vasta experiência nesse assunto, né? Que é um assunto tão comentado aí nos últimos meses, né? Nesse ano, que é como a gente deve desenvolver um plano de cultura de segurança dos alimentos, né? Então, gostaria muito de agradecer a Nathalie, que trabalha na NSF, nossa Business Development Manager, que formada em Química, com 8 anos de experiência já em desenvolvimento de implementação, capacitação, consultoria e auditoria de sistemas de gestão de qualidade e segurança dos alimentos, tá? Que durante todos esses anos de experiência já trabalhou em diferentes posições dentro da área, né, dos alimentos, o que permitiu mesmo desenvolver essa consciência organizacional, né? E criar essa sensibilidade para compreender todos os elementos que compõem uma cultura de segurança dos alimentos. Então, Nathalie, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo e poder nos passar um pouquinho dessa sua experiência. Boa tarde a todos. Queria agradecer, né, a presença de todo mundo no webinar. Para mim é muito diferente estar falando com todo mundo sem ver todo mundo, né? Mas eu estou vendo vocês aqui, né? Eu sei quem estão aqui. Eu particularmente vou falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que eu acredito, até pelo fato de eu ter vindo de indústria, né? E hoje ser auditora, eu estou falando de um assunto que particularmente é uma coisa que eu vivo, tá? E para mim é muito importante e é uma coisa agora que está muito em alta. Então, o nosso objetivo hoje é como evidenciar atitudes favoráveis em relação à segurança dos alimentos, identificar os comportamentos esperados, como avaliar o nível de comportamento que protegem os alimentos dentro de uma organização, tá? A gente vai começar com uma historinha, né, para ver como as coisas mudaram, né?
como a cultura realmente mudou. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que toda mãe na vida, né, tenta matar seu próprio filho. Né? Porque eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me dava gemada, né, crua, para engordar. Deu super certo. Eu tô viva e gorda, entendeu? Resolveu. Né? Eu lembro que quando a gente ficava nervoso, criança chorava, o que a gente fazia? Dava água com açúcar. Hoje, se você der água com açúcar, é capaz de matar a criança de diabetes, né? Então, como as coisas mudaram, né? Hoje em dia, eu duvido que uma mãe dê água com açúcar, né? Ou dê gemada para o seu filho. Hoje, se a gente vê uma criança tomando um refrigerante na rua, é uma coisa que é capaz de você ser espancada, porque você está dando açúcar para uma criança. Então, quando a gente fala de alimentação, para ver como as coisas evoluíram, né? De uma certa forma, como as pessoas também buscam ser mais saudáveis. E a gente pergunta uma coisa para a gente refletir mesmo. Entendeu? Qual o seu nível de compreensão sobre o conceito de cultura de segurança de alimentos? Será que de fato, né? Eu conheço bastante gente que está no webinar. Será que de fato hoje a gente realmente vive, né? Compreende a cultura de segurança dos alimentos? Então, quando a gente fala de cultura, o que é cultura, né? É um jeito institucionalizado de pensar em agir. Bem bonito isso. Mas quando a gente fala de cultura, de uma forma geral, são um conjunto de valores, aspectos e ações. Então, nós temos diversas culturas. O pessoal que audita sabe disso. Né? Como a gente viaja o Brasil inteiro, a gente vê o quanto as culturas são diferentes de religião, de valores, né? De aspectos, comida, às vezes o linguajar. Né? Dependendo do estado que você vai, parece que você está em outro país. Né? É um dialeto, você não entende o que a pessoa está falando. Então, a gente tem diversos tipos de cultura. E a gente tem aquelas culturas mais fracas, superficiais, e as mais profundas, que são aquelas intrínsecas, né? Talvez aquelas que a gente passa de pai para filho, que eu lembro que a minha avó falava, não toma suco de manga com leite que você vai morrer, né? Aquela cultura de princípios que você tem na sua educação. Agora, quando a gente fala de uma cultura organizacional, de uma empresa, o que será que é mais válido, né? Por que a gente tem que mudar hoje? E é o que a gente estava falando. Hoje o consumidor mudou, né? O perfil do consumidor é outro. Antigamente a gente não via rótulo, né? Hoje em dia a gente não compra nada, né? Até pensando numa vida mais saudável, sem ler o rótulo. Hoje em dia a gente tem um grupo de mães que foi bater na porta da Anvisa para melhorar uma legislação de alergênico. Então, hoje em dia a gente tem Facebook, Instagram, que é uma forma positiva e negativa de divulgar as coisas, né? E de cobrar também. Então, o consumidor mudou muito o seu perfil. E quando a gente fala de cultura organizacional, o que é uma cultura organizacional? Então, a cultura organizacional é o conjunto de regras, hábitos e valores praticados pelos indivíduos de uma organização e que se fazem desta a sua maneira de comportamento. Mas quando a gente fala, né, a sua maneira de comportamento, quando a gente fala de cultura, psicologicamente falando, né, a cultura ela afeta a nossa mentalidade e o nosso comportamento. Então, psicologicamente, nossas crenças, mentalidade e comportamentos são impactados por múltiplos fatores, incluindo nossa cultura nacional, de educação, de experiência de vida. Então, no ambiente de trabalho, o que a gente faz? Nós somos afetados pelo grupo com o qual nos identificamos, né? Não adianta, é o que eu brinco, semelhantes se atraem e os opostos se distraem.
Então, a gente sempre vai se unir às pessoas que a gente se identifica. E a gente fala da evolução da segurança de alimentos, né? Eu lembro, agora contando um pouquinho a minha historinha, eu vim de uma metalúrgica, né? Que foi o meu primeiro contato com o sistema de gestão de qualidade, né? Com a ISO 9001. E eu lembro que quando a gente foi implementar numa empresa, o que a gente pensava? Papel, né? Nossa, quanto mais papel, melhor. O auditor vai amar, né? Então, tinha procedimento até para o colaborador e até o banheiro, que impressionava o auditor. É o que a gente fala. Antigamente, falar que você tinha boas práticas, né, de fabricação e HACCP, nossa senhora, era o máximo. E eu lembro que quando eu mudei para uma indústria de alimentos, eu tive um choque de realidade. Eu falava, isso não existe, né? Para que esse tipo de controle? O que as pessoas estão com a cabeça? É um exagero, e hoje a gente acha que é um exagero. Depois que a gente teve as boas práticas, né, de fabricação e o HACCP, que é o APPCC, a gente foi para um sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, não basta você ter isso, né, um ambiente saudável e o seu processo com os seus possíveis perigos controlados, mas eu precisava ter um sistema, né, onde gerisse isso, um sistema de gestão, onde eu planejasse o meu sistema de gestão, onde eu tivesse uma análise crítica da alta direção, que ela avaliasse, food defense, né, agora super na moda food fraude. Mas será que... E o que a gente fazia, né, em auditoria de segurança de alimentos? Descia com pastas e pastas e pastas, com toda aquela documentação para o auditor ver. E hoje, gente, como as coisas mudaram, só isso basta? Só isso realmente é dessa forma que eu avalio ou implemento a minha cultura de segurança de alimentos? Hoje em dia, até nós como auditores, o perfil da auditoria mudou. Hoje o auditor fica muito mais tempo na fábrica, né? Muito mais tempo entrevistando as pessoas que fazem tudo aquilo acontecer. Então, não adianta eu ter toda uma documentação se eu não vivo a cultura, né? Se os meus colaboradores não compreendem o papel deles dentro desse sistema de gestão. Né? E hoje a gente fala, por que cultura de segurança de alimentos, né? Por que eu preciso viver essa cultura? Porque se eu tiver só documento, um plano HACCP, né? Com todos os PCCs da NASA e PPROs, será que só isso eu garanto meu produto seguro? Né? Será que um plano muito elaborado, né, quando a gente olha no papel, será que realmente ele remete à realidade da minha empresa? É o que eu falo, isso tudo é vivo. O plano de HACCP, ele é vivo. Né? Então, quando a gente fala de cultura de segurança de alimentos, envolve todo o ambiente de trabalho. Né? Então, quando eu falo de ambiente de trabalho, será que a forma que a minha fábrica está limpa, isso vai influenciar na cultura de segurança de alimentos? Será que se eu olhar uma fábrica cheia de gambiarras, não, né? Vamos falar bonito, ajustes técnicos, isso vai impactar no comportamento dos meus colaboradores? Né? É o que a gente brinca. Hoje, no metrô de São Paulo, alguém tem coragem de jogar um papel no chão? O metrô hoje está limpo, né? Então, quando a gente está num ambiente adequado, você acaba sendo engolido por aquele ambiente. E o seu comportamento influencia. Da mesma forma, quando você vê,
fizeram um teste e deixaram um carro abandonado aqui em São Paulo com os vidros quebrados, né, o carro inteiro amassado. O que aconteceu? Né? As pessoas começaram a jogar lixo dentro desse carro. Então, para você ver como a gente se contamina com o ambiente. E os valores e atitudes, né, que são as causas visíveis de uma cultura de segurança de alimentos. Pessoal, só um recadinho aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, a gente vai responder no final do webinar, tá? E é o que a gente fala, foi feito um estudo pelo último encontro do GFSI com 1.643 profissionais da indústria de alimentos. E de alimentos e bebidas em toda a América do Norte, Central e do Sul. E foi levantado que o segundo motivo pelos principais riscos de segurança de alimentos relacionados é o quê? A falta de cultura de alimentos. Que a gente fala, hoje em dia, tudo que a gente acreditou, né, o pessoal de fábrica, o pessoal que é auditor, que a gente acreditou até hoje, de ter uma documentação robusta, um sistema de gestão bem implementado, sim, é muito viável, mas será que só isso basta? Né? Será que só isso é suficiente? É o que a gente fala, hoje, né, aqui no Brasil, os principais motivos de recall que a gente teve em indústria de alimentos foi falha de PCC, gente? Teve alguma falha de PCC? Não, foi falha de programa de pré-requisito. E será que por uma falha operacional? Mas será que não por uma falta de cultura de segurança de alimentos? Será que as pessoas sabem o quão importante e o quanto o seu papel impacta, né, na segurança de alimentos? Então, o que a gente fala? Quais são as principais ações para a gente mitigar os riscos de segurança de alimentos? Né? Então, aqui 97%, né, a gente tem que ter 85% a gente tem que ter um programa, né, baseado em um sistema de HACCP. Sim. Porque o conceito de HACCP, ele fala para trabalharmos com possíveis perigos, mas ele é uma ferramenta preventiva, né? É uma ferramenta preventiva para a gente mitigar, né, ou reduzir os perigos a níveis aceitáveis. Procedimentos, né, para assegurar a segurança dos alimentos, isso é o básico, gente. A gente tem que ter um ambiente mínimo adequado, né, um ambiente sanitário para eu produzir um alimento. Ter um sistema de gestão, sim, a gente tem que planejar o nosso sistema de gestão. Monitorar o nosso sistema de gestão, né? Verificar o nosso sistema de gestão. Mas 64% aqui fala da cultura de segurança de alimentos. Se eu não souber o impacto que eu tenho, se as pessoas não souberem o porquê do papel delas dentro do trabalho, será que funciona? Eu brinco em toda auditoria, e o pessoal que passa por auditoria, né, ou que faz auditoria, sabe, você vê algum monitor de PCC ou PPRO não saber responder? Todos parece que está na ponta da língua, principalmente detector de metal, né? Que é rejeitar o produto, chamar a manutenção. Todo mundo sabe disso. Agora, será que ele tem noção da importância, né, que ele cuidar de um ponto crítico de controle? Será que ele sabe o peso que ele tem? É o que eu brinco nos treinamentos. Eu falo, você está cuidando
de um paciente com câncer em fase terminal. Você vai deixar qualquer pessoa cuidar desse paciente? Tá? Então, o que a gente pensar, será que quem é responsável por gerar uma cultura de segurança de alimentos? Tá? Se vocês puderem responder, pessoal, é para a gente refletir. Será que é só o monitor de PCC que sabe que eu tenho que rejeitar o produto, chamar a manutenção para arrumar meu detector? Quem é responsável? Muito bem, morri de orgulho agora. Todos os membros da organização. Todos os membros. Será que o cara lá que cuida da limpeza terceirizada impacta na segurança de alimentos? Será que o cara da portaria, né, impacta na segurança de alimentos? Pessoal de compras, né? Eu brinco que, agora não mais, né? Eu falo que hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito mais controlada sendo auditora do que sendo auditada. Mas quem nunca quis matar compras na vida, né? Eu brinco que compro o corpo da Elisa Samúdio porque tá barato, né? Então, é aquilo que a gente tem que pensar. Todo mundo da organização tem que viver a cultura de segurança de alimentos. Tá? E a pergunta é a principal, eu acho que é o que todo mundo quer saber. Como eu alcanço uma cultura de segurança dos alimentos da minha empresa? Né? Quem é responsável por gerir essa cultura de segurança de alimentos? Qual o primeiro passo? Né? E a gente consegue fazer com o desempenho, né, de alguns colaboradores. Pessoal, só um minutinho, que acho que tem um pessoal sem áudio aqui. Tá? Vocês podem confirmar aqui no chat se todo mundo está me ouvindo, por favor? Ok. Tá? Então, é o que a gente quer saber. O que eu faço, né? Então, meu funcionário, ele é competente para executar a tarefa confiada. Eu sei como fazer isso? Será que ele tem conhecimentos para fazer isso? Né? Posso fazer isso. Será que ele tem habilidades, capacidades para executar essas ações? E eu quero fazer isso, que são as atitudes. Gente, será que hoje em dia, nós agora como multiplicadores de segurança de alimentos, hoje em dia, será que e nós que viemos de empresa, ou o pessoal que trabalha em empresa, será que hoje em dia realmente a gente investe em treinamento? Será que investimos o tempo adequado? Será que as pessoas, todas elas, né, de toda a organização, sabem o seu papel dentro do sistema de gestão de segurança de alimentos? Principalmente sabe o impacto? É o que eu brinco, o treinamento não é vacina. Não adianta a gente dar uma só vez, ou uma vez por ano, uma semana de qualidade e segurança de alimentos. Será que isso é efetivo? Será que, de fato, hoje a gente mede, né, monitora, verifica a eficácia do treinamento? Será que aquela provinha que a gente dá após o treinamento é suficiente para eu medir a eficácia? Será que os treinamentos que a gente dá só para o pessoal operacional, será que somente são para eles? Né? É o que eu falo, são reflexões que a gente tem que fazer para avaliar o quanto a gente investe em segurança de alimentos.
E sabe qual é o problema? São os comportamentos que a gente aceita, que são os que validamos ou os que ignoramos. Quem nunca, pessoal de fábrica, quem nunca falou 2.500 vezes para os colaboradores lavarem as mãos? E daí você fala uma vez, fala duas, fala 1000. E daí você verifica que ele não lava a mão, você fala, eu não vou mais falar. Eu estou de saco cheio, eu não quero mais saber. Então, é isso que eu falo. Será que a gente também não ignora algumas coisas? Porque às vezes você tem vontade de ameaçar a família de morte, né? Porque você já falou, e a gente faz o que é melhor ignorar. Ignorar dói menos, não dói? Mas será que desta forma a gente vai fazer uma mudança de cultura? É o que eu brinco, o pessoal da qualidade aí. Qualidade sempre quer ser o dono do sistema de gestão, certo? Eu falo por mim, fazia bem para mim, fazia bem para o meu ego. Né? Auditoria, quem responde o plano de HACCP para o auditor? É o cara da manutenção? Porque eu não tenho uma equipe multidisciplinar. É sempre qualidade. Quem acompanha a auditoria inteira? Qualidade. Quem mostra o planejamento do sistema de gestão? Qualidade. Pode ver. Será que a gente também não tem que mudar essa cultura? A nossa cultura? E daí o que acontece? Né? Nós, como qualidade, abraçamos o mundo inteiro e depois choramos, porque tudo sobra para a gente, tudo a gente sofre, que ninguém faz nada sozinho. É uma reflexão também. Será que a gente não tem que avaliar se qualidade também não é apegado? Né? Será que a gente quer soltar do plano, dos programas de pré-requisito? Tá? Então, é uma coisa que nós temos que também pensar, né? Também colocar a responsabilidade. Se eu tenho uma equipe multidisciplinar, por que essa equipe não pode responder? Né? Numa auditoria. Então, quando a gente fala de valores, atitudes e conduta, né? O que são valores? Né? Quando a gente fala de valor, é acreditar em algo que é preferível e apropriado. Nós temos os nossos valores, né? E os nossos valores, eles têm que estar ligados com as nossas atitudes, né? Disposição para atuar segundo certas crenças, sentimentos e valores. E tem que corresponder ao nosso comportamento. Então, se eu tenho um valor, a minha atitude e a minha conduta vai estar coerente, né? Meu comportamento vai estar adequado àquilo que eu vivo. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Como que será que a gente transmite os valores, né? Então, quando a gente fala de valores, ela envolve sentimentos, emoções, por exemplo. Eu tenho valores religiosos, né? Eu tenho que dar um beijinho nas minhas santinhas antes de dormir. É um valor que corresponde ao que eu acredito, ao que eu fui criada, aos meus sentimentos, né? São convicções profundas, eu posso achar. Se eu não der um beijinho essa noite na minha santinha, né? Eu não vou dormir direito, não vai me dar sorte. Eles orientam o comportamento das pessoas e eles são classificados por critérios. Agora, você concorda que nós temos que alinhar os valores dos nossos colaboradores com os valores da companhia? Que isso fortalece a cultura organizacional? Será que hoje a gente está numa empresa que você acredita nos valores dela? Eu vou falar por mim. Hoje eu estou numa empresa que eu sei os valores dela, que eu acredito e eles estão alinhados com os meus valores.
né? Então, eu acho que isso, pessoal, faz toda a diferença. Quantas vezes a gente sabe que existe, né? Toda empresa tem uma missão, visão e valores, mas quantas vezes a gente parou para observar, para compreender esses valores, para entender o nosso papel? Será que esses valores na empresa que eu trabalho estão alinhados com os meus? Será que eu acredito, né, nesses valores? E sabe qual é o problema? Que sempre tem a ponta do iceberg. É o que eu falo, o problema é o que a gente não vê. O problema é o que a gente não sabe, né? Então, será que nós, como pessoal da qualidade, ou pessoal de indústria, ou auditores, gente, auditor vê tudo? Auditor consegue ver tudo? Consegue, numa auditoria, eu posso falar. É tudo amostral, né? Então, o que a gente fala? Eu tenho hoje procedimentos, registros. É o que eu vejo. Agora, a cultura está muito relacionada à missão, visão, os valores, né, da organização, as mensagens cotidianas de comportamentos diários. Será que a gente vai na fábrica, vai na portaria observar o comportamento das pessoas? Pessoal, hoje nós avaliamos cultura de segurança de alimentos em toda a fábrica, conversando com todas as pessoas, desde a alta direção, né? Não é só a alta direção tem um peso absurdo, sim. Mas será que é só a alta direção? É aquilo que eu falo, o problema é o que a gente não vê, né? Então, quando a gente fala de cultura de segurança de alimentos, ela é um conjunto de atitudes, de valores e crenças compartilhadas sobre a segurança de alimentos, né? Como que a gente faz as coisas por aqui? Adianta eu ter um programa de boas práticas, né? Um programa de pré-requisito super bem implementado, absurdamente implementado, se eu não conseguir vender isso para as pessoas, eu ter o super HACCP no papel, mas lá na produção, o pessoal que faz isso não sabe o impacto que eles causam. É isso que a gente tem que parar para pensar. É um conjunto. Eu posso ter toda a tecnologia do mundo. Sempre tem uma pessoa atrás dessa tecnologia, né? Sempre tem uma pessoa que é capaz de errar, que é capaz de não acreditar e não saber o impacto dela. Então, o que a gente fala? Como se inicia a cultura de segurança de alimentos? Como que a gente faz isso? Então, é identificando as coisas corretas, o que se devem fazer, vivendo as coisas corretas. Gente, quando a gente acredita numa coisa, você faz errado. Quando você tem um valor muito bem implementado e você consegue que as pessoas comprem, né, o que você está defendendo, o que você acredita, você acha que faz diferença? Né? É o que eu brinco, a NSF ela tem milhões de negócios, né? Milhões de diferentes segmentos. Eu vendo hoje uma coisa que eu acredito. Então, eu consigo vender por quê? Porque eu vendo uma coisa que eu comprei, que é o meu valor, que eu acredito. Tá? Então, que comportamentos devemos buscar e fomentar, né? Para que a gente aconteça. Então, estar completamente envolvido e comprometido com a segurança dos alimentos, né? Tornar a segurança dos alimentos um interesse compartilhado. Pessoal, vamos dar um exemplo.
Hoje, numa empresa, todo mundo sabe, a gente vive muito mais segurança do trabalho, às vezes, do que segurança de alimentos, né? Por que eu vivo tanto a segurança do trabalho? Por que eu vou usar EPI? Primeiro, porque eu não quero me machucar, né? Segundo, que tem algumas empresas, se eu tiver um acidente de trabalho por uma falta de EPI, eu posso ser mandado embora por justa causa. Né? E segundo, porque não é legal ter um cadáver no meio da fábrica, certo? Mas você concorda que segurança de alimentos, quantas pessoas eu posso estar matando? Ah, mas não vai ser em mim, não é da minha família. Será que não é da sua família? Será que hoje todo mundo sabe, na empresa que trabalha, para quem fornece? O pessoal de usina de açúcar, que até ontem não se considerava como alimento. Né? Será que tem noção que milhões de quilos, né, toneladas de açúcar viram leite fermentado? Que crianças que tomam? Então, por que é menos importante? Por que eu consigo viver uma cultura de segurança do trabalho e não vivo uma cultura de segurança de alimentos? Né? Então, o que a gente fala? Envolvido e comprometido. Né? Comprometimento é diferente de compromisso. Né? Comprometimento, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível. Né? Porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, tornar a segurança dos alimentos um interesse compartilhado. Né? Será que as pessoas sabem que ela pode estar comendo o alimento que ela faz dentro da casa dela, porque ele virou uma bolacha, um sorvete? Então, valorizar autenticamente as pessoas orientadas para a segurança de alimentos estejam sempre abertas à contribuição dos outros. Né, cumprir todos os acordos de segurança de alimentos e ser confiável, gente, confiável. Quantas vezes tem um jeitinho brasileiro que, só dessa vez ele só saiu um pouquinho fora, né? Ninguém vai perceber. Levantar a voz em busca de soluções, né? Ter coragem para enfrentar realidades desconfortáveis e agir. Por quê? Mudar dá trabalho, gente. Em qualquer cenário. Mudar de casa dá trabalho, mudar dá trabalho. Né? Imagina uma mudança de cultura. Entender o porquê e o que fazer com o trabalho, com a segurança de alimentos e seguir com procedimentos. Porque hoje em dia a gente sabe que tem procedimentos da NASA, né? É praticamente carta pro netinho no dia de princesa. Mas será que alguém compreendeu aquilo? Incluir outras pessoas. E resistir e não achar culpa a reclamações. Aceitar toda a nossa responsabilidade. Porque não é um trabalho árduo. E quais serão as motivações para a gente motivar, né, o comportamento humano? Será que é o efeito medo? Que eu vou ameaçar matar ele e toda a família dele? Para ele entender e fazer certo, e entender o que é a segurança de alimentos. O efeito de grupo, que é o que a gente já estava falando, da cultura, que a gente sempre, né, se junta com o bando que a gente se identifica. Eu vou fazer assim. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu faço assim, porque o João também faz, qual o problema? O Zé também faz. O efeito de incentivo, olha, se você fizer certo e não tiver nenhuma rejeição do detector de metal, você vai ganhar uma participação nos lucros. Será que isso, eu estou entendendo o meu papel ou eu vou sumir com qualquer tipo de rejeição? E o efeito liderança, né? Eu admirar o meu líder, eu acreditar no meu líder. O efeito consciência. Né? Outro dia eu estava fazendo uma auditoria de certificação numa empresa muito querida e eu ouvi isso e eu fui auditar a área e a hora que eu saí, eles me chamaram, os colaboradores da área,
E falaram, fica mais, você vai perguntar só isso? Eu falei, nossa, é a primeira vez que alguém quer que o auditor permaneça na área. E eu ouvi, você está aqui ajudando a gente a melhorar. Você imagina, né? Eu que vivo, eu quase chorei, de verdade. Então, o efeito consciente. Será que a gente é consciente do nosso trabalho? Ou será que é uma coisa mecânica? Eu faço, eu sempre fiz assim, vai ser sempre assim. E é o que a gente fala, o elemento de uma cultura de segurança de alimentos, gente, isso são dados do Jeff Assay. Eles falam, a primeira coisa é o alinhamento da organização, esses são dos pilares, o envolvimento das pessoas, adaptabilidade, consciência do risco e consistência. Então, o que é o alinhamento da organização? O alinhamento da organização nada mais é que a visão, né, a expectativa da empresa traduzida em missão e visão. Mas hoje, como que hoje isso é passado para os funcionários? Quando eu falo funcionários, gente, é de toda a organização, né? Como que é passado esta forma? Será que hoje todo mundo entende a missão e a visão da empresa? Né? Será que todo mundo entende o seu papel dentro disso? Depois eles falam o envolvimento das pessoas. Vocês acham que isso é importante? Vocês acham que pessoas faz diferença na cultura de segurança de alimentos? Você acha que elas causam, né? Já vimos dados do Jeff Assay, que é o segundo pilar de risco, né? A falta de cultura. Então, a gente fala que tem que envolver toda a sua equipe, ter uma estrutura definida, o empoderamento, né? Gente, treinamento. Treinamento não é só colocar numa sala e fazer uma prova. Treinamento é observar comportamento, é explicar na área, é envolver em não conformidade, sabe? É fazer responder auditoria. Comunicação e reconhecimento, né? Todo mundo gosta de reconhecimento, gosta de sentir o seu trabalho valorizado. E o que a gente fala da adaptabilidade, o quanto será que hoje as empresas estão, né, disponíveis a mudanças, né? E a gente está vendo que a cada dia sai uma norma diferente de segurança de alimentos, né? Vamos falar da norma da RDC 26, de alergênico. O quanto as empresas tiveram que se mover para se adequar, né? Quando a gente fala de adaptabilidade, é uma mudança também de cultura, de tecnologia. É o que a gente falou, hoje o perfil do consumidor mudou. Antes eles queriam óleo de soja, hoje eles querem óleo de palma, que é mais saudável. Né? Antes a gente comia gordura hidrogenada, hoje não quer mais. Então, quantas empresas estão preparadas para essa mudança? Né? E a consciência. Quando a gente fala de consciência sobre os perigos e riscos, é a dimensão que diferencia a cultura de segurança de alimentos da cultura da organização, né? O quanto eu avaliei os potenciais riscos e perigos em todos os níveis, né? O quanto as pessoas compreendem a minha política de segurança de alimentos e conseguem se ver nela. Sabe, quantos dos meus pré-requisitos são documentados e de fato bem implementados na prática? Quanto o meu plano de HACCP, eu preciso ter PCC nessa vida? Eu que eu brinco, PCC não é moda, né? Eu vou ter um PCC se eu tiver o potencial, o perigo que eu estou falando que ele entra, ele vai ter que sair. Quanto eu monitoro, não adianta eu monitorar só PCC e PPRO, gente. Quanto eu monitoro o meu sistema de gestão, quanto eu e tem milhões de formas de monitorar. E o quanto eu estabeleço indicadores de desempenho com base em metas, né, palpáveis. É isso que eu tenho que avaliar.
né? E ser consistente, principalmente, né? É o alinhamento correto. Quanto eu estou priorizando a segurança de alimentos em relação às pessoas, tecnologias, recursos, sabe? O quanto eu estou envolvido em apoiar os meus funcionários nas decisões e comportamentos de segurança de alimentos. A gente sabe que várias vezes as pessoas escondem o que acontece por medo, né? Então as pessoas escondem os erros. E por que medir? Será que a gente consegue medir? Uma coisa bem subjetiva, medir segurança de alimentos, né? É o que eu brinco. Se a gente não mede, a gente não conhece. E eu já cansei de ouvir empresas falar, eu não tenho histórico. Eu não tenho histórico é diferente de eu não sei o histórico. Se eu não conheço, eu não controlo. E se eu não controlo, eu não melhoro. O problema, gente, não é estar errado. Eu fingir que está tudo certo, tá? Então, a gente tem auditorias, análises, controle de qualidade, reclamações. Todos esses são uma forma de medir a segurança de alimentos. Também, treinamento, entrevista, né? Porque a gente fala que cultura é uma evolução. Antes a gente tinha um controle mandado, né? Você vai fazer. Quantas vezes a gente chegava, era a integração de um dia e você já vai fazer porque eu estou mandando, né? O cumprimento, que era a prática, e agora eu tenho compromisso. Quando a gente fala compromisso da alta direção, alta direção hoje é uma coisa para a gente pensar, ela está envolvida também na cultura de segurança de alimentos? Vocês acham que ela faz a diferença na cultura de segurança de alimentos? Quem é a pessoa que provê recursos, né? E o principal, gente, a cooperação. Todo mundo faz parte da cultura de segurança de alimentos. Então, quando a gente fala que a gente tem indicadores para medir, né, que são dados da vigilância, estudos com base microbiológica, evoluções, recalls de alimentos, e os indicadores proativos, estudos de quantitativos e qualitativos de cultura. A gente fala que quando a gente faz uma auditoria de segurança de cultura de segurança de alimentos, ela é uma auditoria para punir? É uma auditoria para punir? Não. É para você ser um agente de mudança, para você incentivar as pessoas a crescerem naquilo, não é uma punição. Mudança de cultura não é para doer, né? Porque mudar já dói. Então, é avaliar o conhecimento, observar as condutas, fiscalizações e medições de sistemas, validações. Então, a gente tem vários indicadores. E é o que a gente fala. E hoje, se a gente parar para pensar, qual o maior problema da humanidade? É a comunicação, né? Será que hoje a gente é claro na nossa comunicação? Como será que forma a gente passa a mensagem para as pessoas? Eu falo que o problema mundial, né, é a falta de comunicação, é a falha na comunicação. E isso vira uma bola de neve. Né? Será que eu estou passando? Será que as pessoas compreendem da forma correta? Ou depois vou falar, ela foi treinada, olha a listinha de presença. Isso resolve? Isso vai mitigar o risco? E é o que a gente fala, tem que ter paciência. Então, o que eu necessito para começar? Meu primeiro passo? Boas doses de paciência, gente. Porque mudança de comportamento não é fácil. E outra coisa, eu só vou mudar se eu acreditar na mudança. Eu brinco que esse gráfico até quando a gente toma um pé, né? Quando você toma um fora. Primeiro vem a negação. Eu odeio, eu não vou mudar, eu quero que essa pessoa morra. Por que eu vou fazer isso? Não vai dar certo.
né? Não vou fazer, não quero saber, eu tenho muita coisa para fazer, não é isso, né? Hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer, né? E a gente sempre acha que o nosso é um mais, que eu sempre acho que eu tenho muita coisa para fazer e cada vez mais. Depois vem a resistência. Ah, eu posso tentar, mas eu não sei se vai dar certo. Ou qualquer motivinho já é motivo para desistir. Não, e desculpas. Daí é o que a gente fala, vem a negociação. A hora que você vê que você negar e resistir não vai resolver, né? Que é aquela forma de você negociar com as pessoas. Olha, então vamos entrar num acordo, vai ser bom para mim e vai ser bom para você, né? Alguma coisa a gente vai ter a gente vai ver de importante que vai agregar para o seu trabalho. E a hora que a gente termina a negociação, a gente vai para a adaptação, né? Eu já aceitei a sua proposta, eu já estou vendo que eu vou economizar meu tempo de retrabalho, né? Que eu vou economizar meu tempo para consertar coisas que fizeram erradas. Então, eu vou me adaptar a esse novo cenário. E daí vem o compromisso. Isso vai ser em 6 meses, né? E aí a gente fala que vem o compromisso, vem o entusiasmo. Eu acredito naquilo. Eu acredito de verdade que vai dar certo. Né? Porque todo mundo tem medo de mudança. A gente tem medo de mudar de emprego, de mudar de cidade, de mudar de casa. E a hora que você passa por essas etapas, até você se render e ver que tem vantagem, que você acredita, daí vem o entusiasmo. Valeu a pena, não valeu? Então, pessoal, a conclusão é, criar uma cultura de segurança não é uma coisa simples. Mas nenhuma cultura, né? Mas também não é impossível. É necessário trabalhar com elementos que vão além de procedimentos, de registros, de documentos. É o que eu brinco, o papel aceita tudo. Eu vou sumir com os papéis? De jeito nenhum. Mas eu vou colocar a realidade no meu papel. Nós falamos sobre comportamento humano. No entanto, nós vamos perder de vista o fato de que os seres humanos sempre demonstram interesse em aprender com o ambiente ao seu redor e aproveitá-lo ao seu benefício. É o que a gente fala. A gente aprende com quem a gente gosta, com quem a gente acredita, com quem a gente admira. E eu acho que essa é a nossa maior vantagem. Eu queria agradecer. Achei que não ia conseguir falar 1 hora, falaria 2, 3, né? E agora a gente vai responder as perguntinhas. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que eu tenha atendido a expectativa. Também é também me dá nervoso, né? Também é uma mudança de cultura. Bom, Nathalie, a gente tem aqui participação de algumas pessoas. E você quer começar pela pergunta mais fácil ou pela pergunta mais difícil? Qualquer uma. Bom, então vamos aqui. Vamos ver aqui, ó, agradecer a Heloísa Melo, que está participando do nosso webinar aí desde o começo, está interagindo conosco. E ela nos pergunta, como desenvolver a cultura de segurança de alimentos na indústria de ração animal? Ao meu ver, não vem como um alimento. O que você pensa sobre isso? Oi, Elo. Realmente é complicado. A gente sabe que tem alguns segmentos hoje que não se veem como alimento. Até ontem, açúcar não era alimento, era uma usina, né? Até ontem, água não era um alimento. É bebida, mas todo mundo, né, precisa de água, principalmente quando está doente, às vezes. Então, eu acho que é aquilo que eu falei, é a gente tentar mostrar de uma outra forma, né? Ração, primeiro que agrega valor, porque se for animal de grande porte, são animais caros. Ração, a carne é abatida, a gente come. Então, será que no final das contas, dependendo de eu não viver essa cultura, quem pode estar comendo isso? Né? Então, não é assim que você está defendendo, é para um boi, se o boi morrer, dane-se. Não. Né? Às vezes, a gente tem ração para pet.
né? Porque ração, quando a gente fala ração animal, para peixe, para cachorro, para gato. Será que as pessoas, né? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham em indústria de ração tem um animal de estimação? Será que elas gostariam que o seu bichinho morresse por uma doença transmitida por alimentos? Eu acho que é um outro tipo de apelo. É a forma, eu acho, nesse caso, realmente é um grande desafio, mas eu acho que é a forma que você conduz as coisas, né? Mostrar os impactos que tem com aquela falta de importância, porque alimento é alimento, não importa para quem. Bom, perfeito. Agora a gente tem aqui a pergunta da Júlia Rosa, que está nos questionando se você acredita que uma empresa familiar é mais fácil ou difícil a implementação de cultura de segurança dos alimentos nos moldes atuais apresentados hoje. O que você acha? Oi, Júlia. Olha, é o que eu falo, já trabalhei em indústria familiar e já trabalhei em multinacional. São dois cenários muito diferentes que eu acho que têm as suas vantagens e as desvantagens. A familiar, aquela coisa, né, que eu sempre fiz assim, não preciso mudar, quer gastar meu dinheiro, né, porque qualidade tem que ser muito rica, porque a gente gosta de dinheiro mesmo. Mas eu acho que a hora que você, é aquilo que eu falei, é a forma, da mesma forma que eu falei para Elô, eu acho que é a forma que você mostra as coisas diferentes. Ao mesmo tempo que você está numa empresa que, teoricamente, às vezes quer investir menos recurso, mas você consegue falar com o dono. E a hora que ele vê que talvez ele não disponibilizando esse recurso, ele vai perder dinheiro, ele vai ficar para trás, e é uma indústria que é muito importante para eles. Coloca uma indústria familiar que você quer passar para todos os filhos, né? Porque é uma multinacional. Apesar da gente tem alguns sistemas de segurança de alimentos, eles são evoluídos, às vezes para você tocar alguém é muito mais difícil. Às vezes para você precisar de recurso, prover recurso é muito mais burocrático. Então eu acredito que a dificuldade acaba sendo a mesma, né? Talvez as pessoas são um pouco mais maduras em relação ao sistema de gestão de segurança de alimentos, porque essas grandes empresas também têm grandes clientes, então elas são cobradas por isso, mas às vezes a forma que a gente tenta chegar para conseguir recurso, ou para convencer a alta direção, ou até mesmo os funcionários, porque é uma indústria grande, você parar para falar que vai dar um treinamento de segurança de alimentos, às vezes é muito difícil, porque custa muito separar uma fábrica, né? Então, você tem outras dificuldades que também você tem que achar uma outra forma para tocar, para ver vantagem, né? É aquilo que eu falei, as pessoas fazem quando elas veem vantagem e acreditam nisso. Bom, a gente também tem aqui uma pergunta da Cristina, que ela na verdade pergunta como que nós podemos chamar a atenção da alta direção para a cultura de segurança dos alimentos. E também a gente está recebendo alguns comentários, né, sobre a implementação de cultura de segurança dos alimentos, que fala que às vezes a alta direção também nos impede dessas mudanças, né? E então, como que você acha que a gente pode realmente chamar a atenção da alta direção, falar que é algo importante, que isso realmente tem um impacto no nosso sistema de gestão? Então, isso eu escuto sempre, mas a alta direção não colabora. E é o que eu falo. Como vivência em indústria e como auditora, a gente vê muita coisa. E é o que eu falo, como a gente toca a alta direção? Mostrando vantagem financeira. Será que a gente já parou para mapear o quanto a gente perde de produto, às vezes, por falha operacional, que a gente pode chamar de uma falha de cultura? Porque não necessariamente a pessoa que erra, será que ela sabe? Porque, de fato, ela está errando? Né? Então, como que a gente... Gente, sendo muito realista, sincera, alta direção a gente toca
no bolso. Não adianta, né? Será que eu mostrando quanto de desperdício eu tenho e eu mudando alguns comportamentos isso melhore? Ou quando eu fazendo as coisas, né, de uma forma diferente, eu também posso tocar a alta direção no sentido que, né, eu posso fornecer para grandes clientes se eu me adequar. Porque se eu não me adequar, eu estou para trás. Alta direção, literalmente, é vantagem, né? Porque ninguém quer perder dinheiro. Eu acho que é esse apelo que a gente tem que fazer. E é o que a gente brinca que tem o efeito que a gente sempre fala que tudo é top-down. Elô vai lembrar. Tudo é top-down. Mas se a gente fizer um efeito bidê? Né? Vamos ser velho agora. Quem lembra do bidê? Se eu começar também a motivar o pessoal, né, lá da fábrica, dos outros setores, para comprar a minha ideia para chegar na alta direção. Você concorda que às vezes também tem um outro peso? Caminho sempre tem, gente, mas é passos de formiga. Passos de formiga e com paciência, né? Como a gente viu no webinar. Nós temos a pergunta da Tabata, né? Se existe hoje alguma literatura que traga um template de medir a cultura. Tabata, no GFSI eles têm uma documentação, né, no site do GFSI que fala sobre cultura de segurança de alimentos, que é aqueles pilares que eu expliquei lá, tem uma forma mais didática, não didática, mas com mais conteúdo do que a gente conseguiu falar hoje. Agora, modelo para medir a cultura, sinceramente, eu não sei se cada empresa tem que desenvolver o seu. É o que a gente tem que pensar. Cultura, hoje a gente deu alguns exemplos de como medir. De comportamento, treinamento, protocolos, né, auditorias, é uma forma de medir. Reclamações, você pode, né, colocar como uma forma de medir. Mas pensa que cultura é para a gente disseminar, ela não tem que ser uma coisa penalizada, mas sim uma coisa construtiva, tá? Vamos ver aqui, temos a pergunta do Aldo, né? Qual que é a importância da linguagem utilizada nos procedimentos, considerando o nível escolar mais baixo que se possa ter em uma companhia? Aldo, ao meu ver, tá? Eu brinco. Toda fábrica, né? Não sei se a sua fábrica é certificada ou não, mas é o que eu brinco. Toda norma, ela fala o que ela tem que ter, mas não como. Né, digamos, ela fala, eu tenho que ter um procedimento de recall, você tem que olhar a legislação. Eu acho que quando a gente fala de isso, eu posso ter o meu programa de pré-requisitos que vai ter que ser disseminado para a fábrica. Em algum momento ela fala que tem que ser escrito, ela fala que não pode ser foto, não pode ser desenho, não pode ser fluxograma. O que você tem que eu acho mais importante, as pessoas compreenderem o que está escrito lá. Compreenderem o papel deles daquilo, a importância do papel. Então, acho que você pode colocar de uma forma muito lúdica, né? Eu sou bem visual. Lúdica, clara, você não precisa usar palavras difíceis. Tem que dar claro que a pessoa tem que compreender. Né? E é o que a gente falou. Hoje em dia, muitas normas exigem procedimento documentado, mas até a postura de auditor em auditoria também é entrevistar o funcionário. Eu não quero que ele me diga de cor e salteado a política, ou muito menos um procedimento de cor. Mas eu quero que ele me demonstre o quanto ele entende e sabe a importância do papel dele. Então, eu acho que quanto mais claro, lúdico, eu particularmente acho melhor. Bom, e ainda pegando o gancho aqui, né, do Aldo, né, que ele também nos pergunta como tem sido apresentado
né, para toda a força de trabalho, o porquê de uma certificação de FSI, né? No caso, ele até citou exemplo aqui de uma SC 22000. Você acha que a certificação de FSI está totalmente ligada com cultura? Como que você vê isso? Então, Aldo, antigamente, né, sendo muito sincera, por que hoje a gente tem certificação, né? Reconhecidas pelo GFSI, que nós temos 4. Porque alguém mandou, né? E quando a gente falava de certificação, era aquela cultura de eu tenho que ter o melhor plano de HACCP implementado no papel. E é o que eu falei, o plano de HACCP é vivo. O que aconteceu? O GFSI começou a ver essa vivência de cultura de segurança de alimentos e começou a incluir nas normas, né? Então, por exemplo, o BRC ele já tem um módulo auditado de cultura de segurança de alimentos. Que é o que a gente falou, eu tenho sim que ter programas de pré-requisitos, eu tenho sim um plano de HACCP, porque isso sim é controle do meu processo, mas eu tenho que viver isso, né? Tanto que agora está vindo uma movimentação do GFSI para as pequenas empresas, que é o Global Market GFSI, que eles dividiram os conceitos das normas que andam, né, alinhadas, elas são padronizadas, para que as pequenas empresas comecem a implementar a certificação, não aquela coisa goela abaixo que um cliente pediu em 6 meses eu tenho que estar com uma certificação implementada. Isso não é real. Isso não vai ser verdadeiro. Então, tem o Global Markets, que é para incentivar as empresas a começarem com um nível básico, a viver aquele nível básico, ir para o intermediário e daí sim chegar numa certificação. Então, eu acho que é uma força de trabalho, sim, uma certificação, mas desde que ela seja realmente implementada de verdade. Que é essa a defesa que a gente defende de cultura, né? Você ser certificado não significa que você tenha cultura de segurança de alimentos. Bom, a Giovana, né, ela está nos perguntando, na prática, o que podemos fazer para estimular a cultura de segurança dos alimentos? Giovana, eu vou falar o que eu faria. Primeiro, é aquilo que eu falei, mostraria para todo mundo, né, todos os funcionários, qual a importância do trabalho dele, do impacto dele na segurança de alimentos. Faria, sei lá, campanhas, apelaria pela família. Será que as pessoas sabem, né? A gente veio vindo de uma empresa de gordura. Eu não sei se todo mundo sabia que aquele alimento que eles estavam, aquela gordura que eles estavam fazendo, era uma coisa que os filhos deles comiam. Que ele comia, que dava bolacha, bolo, sorvete, né? Então, eu usaria essa movimentação na fábrica, né? O quanto você é importante aqui. Eu acho que quando as pessoas se sentem importantes e quando a gente, né, coloca a responsabilidade no trabalho delas, as coisas mudam. Né? Será que o cara que quando eu tenho uma reclamação, será que eu levo para o pessoal da atenção? Ou é sempre a qualidade que responde? Eu iria por esse caminho. Bom, e a última pergunta aqui da Liana Carrasco. Poderiam dar mais exemplos de escolhas de indicadores para realizar diagnóstico e acompanhamento da implementação do plano de cultura de segurança dos alimentos? Respondendo para a Liana, e a pergunta anterior, que eu acho que a gente pode aproveitar o gancho, é aquilo que a gente falou, a gente tem milhões de indicadores, né? Eu não tenho reclamação, é um indicador. Uma auditoria, né? A auditoria, normalmente, a gente avalia também a alta direção, é um indicador. Eu conversar com todas as pessoas e verem a compreensão da visão e missão da empresa também é um indicador. Mas o que a gente fala, será que não vale a pena a gente parar e conversar com as pessoas, primeiramente, para a gente, antes de criar um indicador, avaliar o nível
que elas têm de cultura de segurança de alimentos, mas eu não vou perguntar assim, né? Eu vou falar, será que elas compreendem o impacto do trabalho delas? Será que elas acreditam no que elas fazem, que realmente o produto não pode sair fora ou virou uma coisa mecânica? Eu acho que antes a gente tem que avaliar o cenário que a gente tem. E, gente, um plano de tempo. Adriana, eu adoraria te falar isso. Aliás, se a gente soubesse, a gente poderia aprender isso. Mas aquilo que a gente não sabe. Tem muitas empresas que eu vou que, para mim, já tem uma cultura muito bem implementada, né? Pela forma que a alta direção se porta, pela estrutura da empresa. Você acha que a infraestrutura também não dá para avaliar cultura de segurança de alimentos? Se eu olho uma fábrica caindo aos pedaços, eu vou falar que a alta direção está comprometida e que ele provê recurso? Tá? Bom, eu acho que todas as perguntas foram respondidas aqui, né, de todos que participaram. A gente vai deixar o nosso contato também aqui para mais informações, caso necessitem de algo mais detalhado, nós vamos estar à disposição. E também lembrando que toda essa gravação vai estar disponível no canal do YouTube, no canal da NSF International, que vai ser enviado para vocês no próprio link que vocês realizaram a inscrição, tá? Então, gostaria de agradecer a Nathalie por todo esse tempo, disposição em abordar, né, esse tema que é complicado, né? Acredito que todos, né, nós que já trabalhamos em indústria ou que ainda trabalham, né, na indústria de produção de alimentos, tem dificuldades, porque acaba sendo empírico, né? Cada empresa lida de uma forma, tem pessoas diferentes. Então, muito obrigado, Nathalie, pela participação. Eu gostaria de agradecer muito. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Aqui eu acho que foi mais um momento para a gente tentar refletir. Não estou falando que é fácil. Também, se eu estivesse numa empresa, eu encontraria milhões de dificuldades, mas eu acho que é uma forma da gente refletir bastante coisa, se realmente hoje a gente investe e as coisas realmente acontecem. E paciência, pessoal, mudar não é fácil, né? E vamos ter outros temas de webinar e a gente vai divulgar para vocês. Muito, muito obrigada. Entra no LinkedIn da NSF, que lá vai ter a divulgação de tudo, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todos.